A Bolívia ela tem algumas particularidades históricas que são muito interessantes e que, de uma certa forma, a diferenciam dos demais países latino-americanos. Né? Em primeiro lugar, a Bolívia é um país que sofreu muito em termos do seu orgulho nacional com a perda da Guerra do Pacífico. Né? Com a Guerra do Pacífico, 1879, 84, a Bolívia perdeu a sua saída para o mar para o Chile, perdeu a província de Antofagasta. Né? Isso é tão terrível para a Bolívia que, uma curiosidade, a Bolívia não tem saída para o mar, mas tem marinha, que é uma marinha de rio e lago Titicaca. Tal. Mas o orgulho que a Bolívia mantém em ter uma marinha, pode perceber que sempre quando aparece o presidente da Bolívia, sempre está o comandante da marinha do lado. Né? Porque o comandante da marinha ele representa esse orgulho de uma nação que não aceita a perda do seu território, a sua saída para o mar. Depois, a Bolívia perdeu parte do seu território para o Brasil, o Acre, que o Brasil tomou da Bolívia em 1903. Comprou, entre aspas, primeiro invadiu e depois deu uma indenização e prometeu uma estrada de ferro, madeira marmoré, que é para dar saída, escoamento da produção boliviana através do rio Amazonas para o mar. Ou seja, a Bolívia ela tem um caráter, em primeiro lugar, uma história de frustração, digamos assim, da sua soberania nacional. Segundo lugar, a Bolívia, assim como os demais países andinos, tá, é vítima, a população boliviana é vítima de um racismo histórico, de um racismo quase que institucionalizado contra a população indígena. Isso é assim no Peru, na Bolívia. As pessoas não têm ideia o que é o racismo nos países andinos contra a população indígena. É muito pior do que o racismo que nós temos no Brasil. Tá? Ou seja, é um racismo de uma elite branca, colonial, contra a maioria da população que é indígena. Nesse ponto, lembra um pouco o Brasil, né? Que existe um racismo de uma elite branca contra a maioria da população que é mestiça. Tá? Na Bolívia, a coisa é semelhante. Ao longo da história, os principais focos de resistência... a Bolívia perdeu a guerra do Chaco para o Paraguai, perdeu a guerra até para o Paraguai, né? Perdeu o território do Chaco para o Paraguai. Então, desde a primeira Revolução Boliviana, com Vítor Paz Estenssoro, então, a gente tem uma tentativa de resgatar essa nacionalidade e, de uma certa forma, o Evo Morales ele representa a incorporação dessas massas oprimidas que bonito. E nação. Por isso, a nação plurinacional. Então, é entendido que essa população explorada e oprimida, que é a massa indígena, que é a maioria da população, se constitui como uma cultura, como uma entidade cultural legítima, que tem que ser integrada à nação boliviana. Então, ao invés de apenas a elite branca se sobrepor sobre a massa indígena, não. Todos os povos que compõem a Bolívia são integrados nessa república plurinacional que é a Bolívia. Ao longo da história, dois setores da sociedade boliviana têm um fator fundamental. Em primeiro lugar, os mineiros. Né?
Os mineiros na Bolívia, por exemplo, nos anos 30, os mineiros na Bolívia simplesmente derrotaram o exército com seus instrumentos de trabalho na capital da Bolívia. Né? Entre os instrumentos de trabalho dos mineiros está lá dinamita. Ou seja, os mineiros simplesmente desceram as montanhas armados com dinamite. Tá? Então, tem uma tradição de luta desse povo oprimido, mestiço e indígena. E o segundo é o pessoal indígena mesmo, que era representado pelos cocaleiros do Evo Morales. Então, eu acho que talvez a grande inovação, tá, na história do continente americano é a chegada do MAS ao poder, que é muito mais do que apenas um partido de esquerda, um partido democrático. É um partido de esquerda, democrático, nacional e que representa todos os setores da nação oprimida da Bolívia. Então, eu acho que é fantástico. Né? E, por outro lado, a elite boliviana, branca, que está espalhado pelo país, mas se concentra muito em Santa Cruz de la Sierra, simplesmente não aceita, por exemplo, a população indígena ter direitos, não aceita que a população indígena tenha igualdade, não aceita que o Evo Morales, que era um boliviano de ascendência indígena, governasse o país, porque essa elite é racista. É racista. Aliás, a classe dominante latino-americana foi moldada a partir do racismo. Foi assim no Brasil. No Brasil, nós temos uma classe dominante moldada por, sei lá, 4 séculos de escravidão. Né? Então, são os desafios que não só a Bolívia enfrenta, mas todos nós latino-americanos enfrentamos. Perfeito, professor.